Você já imaginou ter tudo? Carros importados na garagem, viagens de jatinho, festas em mansões milionárias e multidões gritando o seu nome? Pois é, esse é o sonho de muitos e a realidade de poucos. Agora, imagina acordar um dia e perceber que tudo isso acabou. O dinheiro some, os amigos desaparecem, a fama evapora e de repente você não tem mais nada, nem casa, nem carro, nem um teto para dormir. Parece impossível, mas aconteceu. E não foi com um ou dois, mas com vários artistas brasileiros que já viveram no auge da fama. Eles tinham tudo: fortuna, luxo, contratos milionários, capas de revista, mas acabaram do lado mais cruel da vida: a pobreza, o esquecimento e, em alguns casos, a rua. No vídeo de hoje, você vai conhecer 7 histórias reais de famosos que saíram do luxo absoluto para terminar sem nada. Gente que trocou os holofotes por abrigos, que trocaram as capas de revista por pedidos de ajuda na TV e que provaram que o sucesso pode durar só um instante. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Você acredita que fama e dinheiro são para sempre? Ou que qualquer um pode perder tudo de uma hora para outra? Nos anos 90, o Brasil inteiro dançava ao som da timbalada. E um dos rostos mais marcantes daquela explosão do axé era o cantor Chechel. Com carisma de sobra, sorriso no rosto e energia contagiante, ele era a alma da banda. No auge, vivia cercado de fãs, contratos milionários e uma rotina de shows que faria inveja a qualquer astro internacional. Para você ter ideia, Chechel chegou a fazer mais de 20 apresentações por mês, rodando o país em jatinhos particulares, hospedado nos melhores hotéis e frequentando festas exclusivas. O patrimônio era avaliado em milhões. Ele tinha tudo: fama, dinheiro, amigos e luxo. Mas por trás dos palcos havia uma realidade bem mais sombria. A vida de excessos levou o Chechel para um caminho perigoso: o vício em drogas. No começo, parecia apenas diversão, algo controlado. Mas logo, a dependência tomou conta. E com ela veio a ruína. Os convites para shows foram diminuindo. As portas da mídia começaram a se fechar e os amigos, que sempre estavam por perto nas festas, desapareceram. O dinheiro que parecia infinito evaporou. E o que antes era luxo e ostentação virou solidão e desespero. Em 2019, uma cena chocou o Brasil. Um vídeo de Chechel, sentado na calçada, abatido, desorientado, viralizou nas redes sociais. O ex-astro da timbalada, que já tinha voado de jatinho e comandado multidões no Carnaval de Salvador, agora estava literalmente na sarjeta, pedindo ajuda. Foram anos de internações em clínicas de reabilitação, tentativas de volta aos palcos, idas e vindas. Em alguns momentos, parecia que ele iria conseguir se reerguer. Em outros, a sombra da dependência voltava a dominar. Hoje, Chechel tenta manter uma vida simples, longe do brilho que já teve. Aparece de vez em quando em apresentações menores, mas nunca mais alcançou o sucesso de antes. O luxo, os jatinhos, as festas e o dinheiro ficaram apenas na memória. A trajetória de Chechel é um alerta duro. Fama e fortuna podem até chegar rápido, mas quando o vício entra em cena, a queda pode ser ainda mais veloz e cruel. Nos anos 90, o Brasil inteiro sabia quem era Regininha Poltergeist. Bailarina de formação clássica, ela virou um fenômeno cultural ao estrelar um espetáculo polêmico no teatro, chamado Santa Clara Poltergeist. Da noite para o dia, sua beleza e ousadia a transformaram em símbolo de sensualidade. Capas de revistas como Playboy e Sexy, presenças constantes em programas de TV, convites para eventos badalados, contratos que rendiam fortunas. Regininha viveu o auge cercada de luxo, flashes e bajulação. Naquele momento, parecia intocável, como se a fama fosse eterna. Mas bastou o tempo passar para o castelo começar a desmoronar. Depois da maternidade,
Regininha se afastou dos palcos e perdeu espaço na mídia. Sem contratos fixos, as dívidas começaram a se acumular. Desesperada para sustentar o filho, aceitou convites para gravar filmes adultos, 4 ao todo. Só que nem isso resolveu. A situação financeira ficou insustentável e, em um dos momentos mais dolorosos de sua vida, Regininha confessou que precisou recorrer à prostituição para pagar as contas e colocar comida dentro de casa. Um choque para quem já tinha sido chamada de diva e estampado capas milionárias. O fundo do poço veio em 2022, quando a ex-musa revelou em entrevista que estava dormindo no banheiro de um posto de gasolina no Rio de Janeiro. Ela pediu ajuda publicamente, contando que não tinha onde morar, que vivia de bicos e que a depressão já a impedia até de lutar. De festas luxuosas a noites frias em um banheiro público. Essa foi a guinada cruel na vida de Regininha. Hoje, ela vive com o apoio da família, mas ainda enfrenta problemas de saúde mental, incluindo crises de paranoia e mania de perseguição. Em 2024, chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica. A mulher que já viveu cercada de flashes, fama e luxo, agora trava batalhas silenciosas longe das câmeras. Sua história é a prova de que a queda pode ser tão rápida quanto a ascensão e muito mais dolorosa. Nos anos 90, Cristina Mortágua era sinônimo de poder, beleza e ostentação. Musa de capa da Playboy, destaque nos desfiles de carnaval e presença garantida nos programas de TV mais populares do Brasil, ela vivia cercada de flashes e holofotes. Dinheiro, fama, influência. Cristina tinha tudo o que muitas mulheres sonhavam conquistar. Mas a vida de luxo não durou para sempre. Por trás das aparições glamorosas, sua vida pessoal começou a se desestruturar. Escândalos envolvendo brigas familiares, um episódio polêmico de agressão e problemas financeiros começaram a manchar sua imagem. E com a imagem arranhada, os convites rarearam. Sem trabalhos fixos e sem estabilidade financeira, Cristina mergulhou em dívidas. A depressão se tornou parte do dia a dia. E aquilo que antes parecia uma vida de novela, virou uma luta pela sobrevivência. Em 2020, o Brasil ficou chocado com uma declaração dela nas redes sociais: "Não tenho onde morar". Cristina revelou que já não possuía imóvel próprio, não tinha dinheiro guardado e dependia da boa vontade de amigos e parentes para ter onde dormir. Em outras palavras, estava sem teto. A confissão caiu como uma bomba. Afinal, como uma mulher que já foi símbolo de luxo e sensualidade, poderia ter chegado a esse ponto? Ela mesma admitiu. Durante anos, viveu de aparências sem pensar no amanhã, gastando como se o dinheiro fosse infinito. A realidade mostrou que não era. Cristina, que já brilhou nos camarotes mais exclusivos, hoje leva uma vida modesta e com dificuldades. Ainda tenta se manter em pé, mas longe do glamour que marcou seu auge. A queda de Cristina Mortágua é um exemplo cruel de como o mundo da fama pode ser traiçoeiro. Um dia você está no topo, cercada de fotógrafos e fãs. No outro, pode estar implorando por um teto para dormir. A história de Antônia Quelina é daquelas que parecem um alerta para qualquer artista iniciante. Revelada pela Globo em 2006, ela apareceu ao lado de Negra Lee em uma produção musical e chamou a atenção do público pelo talento e pelo carisma. Jovem, bonita e promissora, parecia ter tudo para construir uma carreira de sucesso na TV e na música. Mas os planos não saíram como esperado. Os trabalhos começaram a rarear, os contratos sumiram e, sem estabilidade, Antônia mergulhou em dificuldades financeiras. O que era para ser o início de uma carreira sólida, virou uma luta diária para pagar as contas. A pressão não parou por aí. Em 2007, veio o divórcio conturbado e, junto dele, a perda da guarda da filha.
Somado à falta de trabalho, isso a jogou em um quadro de depressão grave. O nome que um dia prometia brilhar na mídia estava desaparecendo do radar. Em 2014, Antônia tomou uma atitude desesperada. Foi a programas de TV implorar por emprego. De frente para as câmeras, confessou que estava sem rumo e praticamente sem dinheiro, chegando a dizer: "Preciso de uma chance, qualquer chance. Eu existo. Eu canto bem." O apelo emocionou, mas não foi suficiente para mudar completamente sua vida. 5 anos depois, em 2019, o pior aconteceu. Antônia avisou a família que iria viver nas ruas. Desapareceu por alguns dias e só foi encontrada depois em um abrigo, completamente fragilizada. A artista, que já teve reconhecimento nacional, agora lutava apenas para sobreviver. Após tratamento, conseguiu se recuperar parcialmente e voltou a fazer alguns shows pequenos, mas a vida luxuosa e os holofotes do passado não existem mais. Hoje, Antônia vive de forma simples, longe da promessa de estrelato que um dia parecia garantida. A queda dela é uma das mais dolorosas porque foi acompanhada pelo público. Vimos na TV não apenas o brilho, mas também o pedido de socorro e a dura realidade de quem perdeu tudo. Entre as histórias mais recentes e chocantes está a de Heloísa Fontes, uma top model brasileira que parecia destinada ao estrelato mundial. Ainda muito jovem, ela conquistou contratos com algumas das maiores grifes do planeta. Desfilou para Dolce e Gabbana. Estampou capas de revistas como Elle e Glamour e frequentou os ambientes mais exclusivos da moda internacional. Durante anos, Heloísa viveu aquilo que muita gente só sonha: festas luxuosas, viagens internacionais, campanhas milionárias. O nome dela era sinônimo de beleza, glamour e sucesso. Mas por trás da carreira dos sonhos havia uma batalha silenciosa contra a saúde mental. Em 2019, durante um trabalho em Nova York, Heloísa sofreu um surto psicológico. Desorientada, voltou ao Brasil sem conseguir retomar a vida que tinha construído. A partir daí, sua trajetória virou um verdadeiro drama. No ano seguinte, em 2020, o país inteiro ficou chocado com as imagens dela vagando descalça e desorientada pelo Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro. A modelo, que já desfilou para marcas internacionais, estava agora completamente perdida, vivendo nas ruas, sem dinheiro, sem contratos, sem rumo. A cena virou notícia em todos os jornais. Heloísa foi resgatada e levada para internação psiquiátrica no Instituto Municipal Felipe Pinel, onde passou a receber tratamento. Aos 26 anos, a top model, que já foi a nova aposta da moda internacional, agora dependia do apoio da família e dos médicos para sobreviver. O contraste não poderia ser maior. De um lado, o auge das passarelas, flashes e contratos milionários. Do outro, noites de abandono, solidão e o frio das ruas cariocas. Uma virada de vida tão brusca que parece inacreditável. Hoje, Heloísa segue em tratamento, tentando reconstruir sua vida, mas sua história já entrou para a lista das quedas mais dolorosas do mundo da moda. Um lembrete cruel de que a fama não protege ninguém das fragilidades humanas. Se tem um rosto que marcou gerações na TV brasileira, foi o de César Macedo, o eterno Seu Eugênio da escolinha do professor Raimundo. Com seu jeito atrapalhado e a paródia divertida de Albert Einstein, ele fazia o público rir e se tornou um dos personagens mais lembrados da televisão. Além da Globo, ainda participou da Escolinha do Gugu, na Record, e da Escolinha do Barulho. Nos anos 90, parecia que César tinha uma carreira estável e garantida. Era reconhecido nas ruas, participava de programas populares e tinha o carinho do público. Mas a fama, como sempre, não é garantia de segurança. Com o passar dos anos, os convites foram ficando mais escassos e a vida financeira começou a desandar.
A situação piorou de vez após a morte da esposa. Sem a companheira, sem trabalhos fixos e enfrentando problemas de saúde, César entrou em um período de grande fragilidade. Em entrevista ao Domingo Espetacular, em 2014, ele fez um desabafo que chocou o Brasil. Revelou que, em alguns momentos, chegou a dormir nas ruas, em cima de papelão, por não ter para onde ir. Ver um ator tão querido, que fez parte da infância e da memória afetiva de tanta gente, relatando que não tinha nenhum teto para dormir, foi um choque para o público. Aquela figura engraçada da TV agora era um senhor debilitado, andando de bengala e pedindo ajuda. Colegas de profissão chegaram a estender a mão, mas a saúde já não permitia muito. Diagnosticado com Alzheimer, ele sofreu uma queda em 2016 e precisou de cirurgia. Pouco depois, contraiu uma infecção hospitalar e faleceu aos 81 anos. A trajetória de César Macedo é um lembrete amargo. Mesmo quem marcou gerações na TV pode acabar esquecido, enfrentando a pobreza e a solidão. O humorista que fez o Brasil rir durante décadas terminou seus dias longe dos holofotes, provando que a fama pode ser passageira, mas a vida real não perdoa. Quando se fala em Legião Urbana, muita gente lembra de Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Mas havia um quarto nome fundamental no início da banda. O baixista Renato Rocha, também conhecido como Negrete. Nos anos 80, Renato Rocha viveu o auge do rock brasileiro. A Legião Urbana lotava estádios, vendia milhões de discos e se transformava em um fenômeno cultural que marcou gerações. Com ele no baixo, nasceram clássicos que até hoje embalam rádios, bares e corações de fãs. Mas a história dele tomou um rumo bem diferente dos colegas de banda. Problemas com drogas e atrasos constantes em ensaios e shows acabaram pesando na relação. Em 1989, Renato Rocha foi expulso da Legião. A partir daí, sua vida entrou em declínio. Sem o suporte do grupo e sem conseguir manter uma carreira solo estável, o músico mergulhou cada vez mais fundo nos vícios. O dinheiro foi acabando, os amigos se afastaram e a fama virou lembrança. Nos anos seguintes, Renato Rocha foi visto vivendo como morador de rua, no Rio de Janeiro. A imagem de um ex-integrante da maior banda de rock do país dormindo em praças e sobrevivendo com doações chocou fãs e a imprensa. Era difícil acreditar que alguém que esteve no topo da música brasileira havia caído tanto. Apesar de algumas tentativas de recomeçar, ele nunca conseguiu se estabilizar. Em 2015, veio a notícia mais triste. Renato Rocha foi encontrado morto em um quarto de hotel simples, no Rio de Janeiro. Tinha apenas 53 anos. O fim solitário do baixista escancarou uma dura realidade. O sucesso da Legião Urbana não foi suficiente para protegê-lo das fragilidades humanas. Enquanto os colegas seguiram carreiras sólidas, Renato terminou esquecido, pobre e sem apoio. A história dele fecha esta lista com um peso enorme, porque mostra que, mesmo quando você faz parte de algo grandioso, a queda pode ser devastadora. Renato Rocha provou que do luxo ao sem-teto pode ser apenas uma questão de tempo e de escolhas. Essas histórias mostram uma verdade dura e muitas vezes ignorada. Fama e dinheiro não são garantias de nada. Um dia você pode estar cercado de luxo, com contratos milionários, aplausos e holofotes. No outro, pode estar sozinho, sem recursos e sem um teto para dormir. A linha que separa o sucesso da miséria é muito mais fina do que parece. Um vício, uma decisão errada, um golpe de azar ou simplesmente a passagem do tempo podem transformar vidas de glamour em realidades de abandono. O que parecia eterno se desfaz em questão de anos, às vezes em questão de meses. O mais impressionante é perceber como a sociedade trata esses casos. Enquanto estão no auge, são celebrados como ídolos, vistos como
intocáveis. Mas quando caem, muitos descobrem que estavam sozinhos desde o início. A mesma multidão que aplaudia desaparece. Essas quedas servem como um lembrete. Nada é garantido. Sucesso e fracasso caminham lado a lado, e só quem tem coragem, resiliência e apoio consegue recomeçar do zero. E agora eu pergunto, se fosse você, teria forças para levantar depois de perder tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça do like e da inscrição no canal. Até a próxima!